Bora falar de futebol? Bora falar de duelo tático e de algo muito interessante. Nem sempre o treinador é responsável por uma derrota da sua equipe. Embora nas entrevistas coletivas sempre diga, a culpa é minha, eu que não fiz a coisa funcionar e tudo mais. E o duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo mostra justamente isso. Que às vezes os dois técnicos saem como vencedores, embora um deixe o campo com 3 pontos. Você pode discordar, fica à vontade, em alto nível, como eu sempre peço, aqui nos comentários. Mas antes, assiste o vídeo até o final. Se liga só, para se ter uma ideia, o técnico Jorge Sampaoli já mostrou aqui no Brasil, principalmente no Santos, que tem a capacidade de ser muito versátil. De em uma partida entrar com 3 zagueiros, na outra partida entrar com um lateral improvisado e 2 zagueiros. Ele mostra capacidade de girar muito o seu elenco de uma forma inteligente. Não à toa o Santos foi vice-campeão. É claro, há quem diga que os resultados quando o time entrava com 3 zagueiros geralmente eram ruins, mas ele tinha as suas razões e o que importa, de um modo geral, é o final do trabalho, é o resultado desse trabalho ali ao final da temporada e o Santos foi vice-campeão brasileiro. No Atlético Mineiro ele deve fazer isso também. Para se ter uma ideia, contra o Flamengo ele entra com 3 zagueiros, laterais bem abertos como alas. E aí ele tinha como objetivo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, ele tinha como objetivo fazer algo que eu mesmo vi muito pouco nos trabalhos do Sampaoli, que é ficar com a bola o mínimo de tempo possível e resolver o lance o mais rápido possível. Isso é pouco habitual, o Sampaoli quase sempre tem maior posse de bola do que o adversário, mas ele sabia que enfrentaria um time que gosta muito da posse de bola e que também tem muita qualidade e que estaria jogando dentro dos seus domínios, portanto, dentro do Campeonato Brasileiro, os cálculos são sempre assim, a obrigatoriedade da vitória é sempre do mandante, se pintar um pontinho fora já é bacana, já é legal. Não é o método do Sampaoli, o Sampaoli é um técnico que busca a vitória o tempo todo, mas é possível buscar a vitória de vários jeitos. E ele buscou dessa forma. Não à toa, o Atlético Mineiro teve durante a partida metade da posse de bola do Flamengo. Metade da posse de bola do Flamengo. O Flamengo se impôs. E aí você vai falar, mas o Flamengo perdeu. A posse de bola foi inútil. Olha aí, aquela história de posse de bola, calma. A posse de bola é inútil quando você não cria. O Flamengo criou o dobro do Atlético Mineiro. O Flamengo teve 12 finalizações. O Atlético Mineiro teve 6. A diferença está ali no final dos números. Principalmente, a diferença está na observação. O Flamengo só acertou o gol 2 vezes. O Galo acertou 4. A criação do Flamengo funcionou. A proposta de jogo para criar situação de gol para o atleta finalizar e correr para o abraço aconteceu. Mas eu posso elencar aqui. O Gabigol teve chutes travados e aí nem entram nessas... Esses chutes nem entram nessa estatística de finalizações a gol, tá? Teve chutes travados dentro da área, em que ele teve um atraso para definir a jogada. Teve passe de Bruno Henrique, teve passe de Arrascaeta, teve passe de Everton Ribeiro, teve enfiada de bola, que ele acabou não definindo, a bola foi para escanteio. Pelo menos 3 jogadas dessa forma. A culpa é do Domenech? Não é. A culpa não é do treinador. O Bruno Henrique, no começo do jogo, aos 7 minutos, o Flamengo saiu jogando uma bola nas costas da zaga do Atlético Mineiro, o que aconteceu várias vezes no primeiro tempo, foi corrigido no segundo tempo, e aí é mérito do quê? Do estudo da equipe, da comissão técnica do Flamengo, para entender como o time do Atlético Mineiro se comporta, das várias formas em que ele entra em campo, para você buscar a fragilidade. Várias vezes o Bruno Henrique recebeu bola nas costas e conseguiu disparar na frente do zagueiro. Nessa, aos 7 minutos, ele dribla o goleiro e aí ele não consegue definir se vai chutar para o gol, se vai soltar para o Gabigol, que não estava impedido, estava atrás da linha da bola. Nessa demora, o zagueiro se recupera e ele faz a opção errada. Ele chuta no gol, a bola bate na trave e a zaga consegue se recompor. Chance perdida do Bruno Henrique. Eu estou falando de várias chances perdidas. As chances foram criadas contra um Sampaoli que se expõe bastante, é verdade, mas é trabalho positivo do técnico Domenech. Ao mesmo tempo, o gol do Atlético Mineiro, para se ter uma ideia, sai justamente, como eu disse, com a proposta que o Sampaoli levou a campo.
Com os 3 zagueiros, ele queria atrair um pouco mais a chegada da marcação alta do Flamengo que ele esperava, que ele imaginava. Houve um estudo em cima disso. Abriu bastante os seus jogadores no campo, e aí você estica essa marcação, você amplia os buracos dessa marcação e consegue dar os passes entre linhas. O gol do Atlético é praticamente um contra-ataque, só que a bola sai do goleiro, porque é um gol em transição em velocidade. São 3 passes até o cruzamento do Arana. Num campo daquele tamanho, com o Flamengo chegando na marcação, tentando roubar. Mas o gesto técnico do jogador faz a diferença. Para que a jogada estudada e trabalhada e ensaiada saia, o gesto técnico tem que ter sucesso. E aí não depende só do treinador, depende do jogador. O gesto técnico do Flamengo, nas finalizações desse jogo, não foi bom. Seja na demora para finalizar e aí o chute travado, seja na finalização para fora, seja na finalização nas mãos do goleiro. Aí a culpa não é do Domenech, mas a proposta funcionou para criar. E a proposta do Sampaoli funcionou 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Nessa, que envolveu o gol, contra do Felipe Luiz, poxa, a infelicidade do Felipe Luiz e tudo mais, tá bom. Mas veja a jogada. Quer ver o segundo exemplo? Vê o gol que o Savarino perdeu. Também transição em velocidade, e foi pela esquerda. Poxa, pela esquerda, interessante, de fato. Pois é, e pela esquerda foi o que ele tentou com o Marquinhos o tempo todo. Trabalhado, pensado, estudado. E o Marquinhos participa da jogada do primeiro gol. Ele que consegue o passe pro Arana. Passe curto, é verdade, mas ele que participa ali. Então, os 2 técnicos executaram as suas ideias. Um deles saiu com 3 pontos. Mas os 2 conseguiram colocar e mostrar o que eles queriam dentro de campo. E isso faz a diferença. Isso mostra que talvez não seja o momento de criticar um técnico quando perde o jogo. Esse é o momento. Ah, mas o Domenech colocou 5 atacantes ali. Claro que ele colocou. Mas foi possível perceber o desenho assim que ele colocou. Ele colocou o Pedro e o Gabigol ali na meia-lua. Ele colocou o Vitinho na esquerda, deu para ver. O Bruno Henrique foi deslocado de fato para o meio. Dava para ver, o time não estava bagunçado. Foi treinado. A escolha pode ser questionada? Pode. Não, era melhor ter colocado um outro e tal. Mas o time não estava bagunçado. O abafa não foi bagunçado. Era possível ver os jogadores posicionados. Era possível observar isso. Assim como o Atlético Mineiro buscou contra-ataque com Keno e Marrone nas costas. E preocupou. Conseguiu atrapalhar e conseguiu jogar dessa forma. Conseguiu assustar. Marrone é muito rápido, principalmente com o Marrone. Então, o que é preciso entender é que propostas de jogo podem ser eficientes mesmo quando um time é derrotado. E esse jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo mostrou exatamente isso. O Sampaoli com as suas ideias de jogo muito versáteis, o Domenech ainda tentando entender como vai dirigir esse time do Flamengo, o que vai mudar em relação ao trabalho de Jesus. Muito cedo, foi só a sua estreia, mas ele mostrou que ele vai ser ousado, ele vai partir para cima e não mostrou bagunça. De longe não mostrou bagunça. Eu quero seu comentário aqui, se você lembra de outras situações assim, de outros duelos dessa forma, fique à vontade. É um jogo muito legal para se assistir, se você tiver acesso para acompanhá-lo na íntegra. Tem muita coisa bacana para observar, mesmo que você observe ali, às vezes você assistiu torcendo por algum dos times, aí você observa quem está com a bola. Se você quiser assistir de novo e tiver tempo, assista, mas olhe quem não está com a bola, a movimentação dos volantes, movimentação dos laterais, é bem legal, é bem interessante. E eu quero, claro, o seu comentário, como eu já disse, se discordar em alto nível, por favor, se concordar, também fique à vontade para deixar a sua opinião. Deixa o seu like, que é importante pro canal, assim como a inscrição. Muito obrigado, já mais de 14.200 inscritos, eu estou muito contente. Os vídeos cada vez com mais audiência e com comentários mais legais. Eu só posso agradecer a vocês. Então, bora falar de futebol!